Quem é o Verbo que se fez carne? A paz do Senhor Jesus. Vamos aqui então meditar na palavra de Deus em João, capítulo de número 1, em 14 versículos, do 1 ao 14. Então, um passo a passo aqui destes versículos para nós entendermos a quem o apóstolo João se refere, falando do Verbo. O versículo de número 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que a palavra do Senhor está falando aqui? Que no princípio, quando Deus já estava criando tudo, o universo, o homem, os animais, no princípio era o Verbo. E quem era este Verbo? O Verbo era o Filho, o Verbo era Jesus. E desde o princípio ele já existia. Desde o princípio ele já estava com o Pai, porque aqui complementa, e o Verbo estava com Deus. Ele está falando justamente de Jesus Cristo. Jesus, no princípio, era Jesus. Jesus já estava no princípio. E no princípio ele era o Verbo, ele já estava com Deus. E nos dá um entendimento aqui de que o Verbo ele já era Deus, que Jesus é Deus. Nos traz um entendimento sobre a Trindade, que Jesus ele já fazia, Jesus já estava ali desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá mais uma vez. Era o Verbo, Jesus, no princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, E o Verbo era Deus. Veja bem, aqui já mostra o poder do Senhor, a sua majestade, os seus mistérios, a Trindade Santa, a tricotomia, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, ele é o Verbo. Desde o início, ele já estava com Deus. E estava no princípio com Deus, é o versículo de número 2, complementando o que nós acabamos de explicar. Todas as coisas foram feitas por ele, versículo de número 3. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, desde o princípio, aqui a palavra do Senhor nos mostra que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Cristo estava no início, ele já era Deus. Então, ele é desde a eternidade. Então, quanto a isso, não tenhamos dúvida alguma que Cristo, ele já era desde o início Deus, ele já era Filho, mas também era Deus, que aí é o mistério da Trindade, que nós falamos muito na casa do Senhor quando estamos ali aprendendo a sua palavra. O versículo número 4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então aqui o versículo de número 4 está trazendo qualidades de Jesus, que ele é a vida, nele estava a vida. Que vida é essa? A vida eterna, a salvação, a mudança, a transformação. Não é simplesmente uma vida como a de outros, como a nossa, não. A vida que traz transformação. Nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele era a luz dos homens, a luz no qual as pessoas teriam as suas vidas transformadas, as suas vidas restauradas. Como o próprio Jesus veio a falar em Mateus capítulo 5, ele chega e fala para o povo, fala ali para todos que ali estão: vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós somos filhos dele, nós somos filhos de Jesus, filhos de Deus, e por isso nós carregamos essa luz dentro de nós também, porque ele é a luz e ele nos abençoa assim. E a luz resplandece nas trevas. Naturalmente, a luz vai resplandecer nas trevas. Ou seja, onde Jesus chega, a mudança acontece. Algo diferente acontece. Onde Jesus onde Jesus passou, algo aconteceu. Então, a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não a compreenderam. As trevas, Jesus, ele resplandeceu. Ele veio ao mundo, ele veio como homem, esteve entre nós, habitou, fez tudo o que era comum a um homem, e tudo isso sendo Deus, para nos abençoar. Então ele resplandeceu em meio às trevas, ele esteve em meio às trevas, trazendo a luz aos homens, mas muitos não o compreenderam. Nós podemos ver exatamente o exemplo de Judas Iscariotes, que estava com Jesus, ele estava participando ali da missão de Jesus, porém ele não teve a sua vida transformada. A luz estava ali, mas não compreendeu. Judas não compreendeu
a luz de Jesus. E é exatamente o que aconteceu com o povo ali, também o povo judeu, que não aceitou a Cristo. A luz estava entre eles, mas eles não compreenderam que Jesus era a luz, que ele era o Messias enviado para salvar a humanidade. É simplesmente a falta de compreensão do povo em aceitar a Cristo. O versículo de número 6 diz que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então existiu um homem enviado de Deus, que o nome dele era João. Ele também era um servo do Senhor, ele também foi luz para este mundo, mas ele não era a luz de Jesus. Jesus é uma luz especial. O João, ele era uma luz também, pregando a palavra, levando as pessoas ao arrependimento. Mas a luz verdadeira, nós vamos ver que a luz verdadeira, mais à frente, ela se chama Jesus Cristo. Este veio para testemunho, falando de João, versículo 7, para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, já antes de que Cristo nascesse, já havia ali alguém pregando, já havia alguns enviados do Senhor, profeta, por exemplo, como João, pregando a palavra de Deus. Ele veio para que o mundo testificasse da luz, para que o mundo tivesse certeza, mais uma afirmação da palavra de Deus ao homem, falando que ele era a luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, não era João a luz, mas veio para que testificasse da luz. Por quê? Quem era a luz? A luz era Jesus. Por mais que João tivesse a luz de Jesus em sua vida, ele não era a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Agora sim, falamos de Jesus Cristo, falamos de Jesus, a luz verdadeira. Pode haver outras luzes, como João Batista, como um servo do Senhor, aquele que faz a vontade de Deus, que tem a sua vida transformada, que vai refletir a luz do Senhor em seu ser. Mas a luz verdadeira, a única luz, se chama Jesus. A única luz verdadeira se chama Jesus Cristo. Nós temos a luz de Deus em nossos corações, mas a luz verdadeira é Jesus. Só temos a luz em nós porque existe Jesus. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Jesus estava no mundo como homem. Ele é o Verbo encarnado. Nós entendemos o quê? Que o que é o Verbo encarnado? É a palavra de Deus encarnada, é a palavra viva. Jesus, ele é a revelação de Deus. Como que Deus escolheu se revelar ao homem? Foi através da sua palavra. E Jesus, ele é a revelação perfeita. E ele é chamado de o Verbo, ou seja, a palavra viva. Jesus era a palavra viva no mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Que incrível, né? O mundo foi feito por ele, porém o mundo não o conheceu. Foi feito por ele, ele é o autor de tudo, mas o mundo não o reconhece, o mundo não o reconheceu. E aí nós estamos falando exatamente aqui agora do mundo mesmo, do mundo, daqueles que não creem no Senhor, porque nós somos salvos em Cristo, nós temos essa certeza que Cristo morreu na cruz para nos salvar e para nos redimir, a palavra viva entre nós. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui está falando do povo, a qual o Senhor, o nosso Deus, escolheu para propagar as boas novas de salvação. O povo judeu, o povo não aceitou a Cristo, não o recebeu. Era o portador das bênçãos, os portadores da bênção de salvação para a humanidade. Sendo assim, a palavra de Deus diz no versículo 12 que mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, que maravilha, o Senhor então recebeu aqueles que tiveram desejo no coração de terem suas vidas transformadas. Os judeus ali, a boa parte deles não receberam a Jesus. Então a palavra foi levada a outros povos, que somos conhecidos aí, segundo a palavra de Deus, como gentios. E graças aos gentios, a palavra do Senhor foi espalhada aos 4 cantos da terra e nós aqui estamos. Continuamos pregando a palavra do Senhor. Então, todos aqueles que creram no seu nome, todos, aí, independente de raça, cor, independente de qualquer seja o povo, aqueles que receberam, aqueles que creram no nome do Senhor, tiveram as suas vidas transformadas. Este é o poder do nosso Deus, este é o poder libertador de Jesus Cristo, a sua graça, o seu amor. O versículo de número 13 diz que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Foi assim que é assim que nós somos, né, gerados a partir do momento que nós cremos em Cristo, a partir do momento que nós confessamos nossos pecados a Ele, entregamos a nossa vida a Ele, nós somos gerados em Deus e assim nós damos frutos para o Mestre e essa luz resplandece dentro de nós. E o versículo 14 que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do Pai, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o Verbo, Jesus. Ele, a palavra viva, a revelação de Deus, se fez carne, ou seja, Ele esteve aqui como homem, assim como nós, padeceu todas as nossas dificuldades, nossas dúvidas, nossos medos, habitou entre nós, esteve entre nós, nós vimos a sua glória. Agora aqueles que viram, que receberam, porque aqui fala dos que não receberam também, mas agora João, aqui a palavra do Senhor fala daqueles que viram a sua glória, como a glória do único do Pai, aquele do Filho, o único, cheio de graça, cheio de verdade. O poder do nosso Jesus, o poder do nosso Deus. Nós podemos ver aqui na leitura dos evangelhos o quão poderoso foi o Senhor, naquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Podemos entender que Jesus, Ele é o Verbo. Ele é o Verbo entre nós, a palavra encarnada, o Verbo vivo, o homem, aquele que habitou entre nós. Glórias a Deus, que nós possamos ter este entendimento, que Jesus, Ele é o Verbo vivo. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.